E aí, pessoal, agora a gente vai falar da minha classe favorita dos suportes, que são os iniciadores, são aqueles campeões que flasham pra frente, que começam as lutas e estão sempre ali buscando uma oportunidade de achar o AD Carry inimigo fora de posição. São aqueles campeões como Nautilus, Leona, Alistar, Blitz, Thresh, Maokai, e inclusive às vezes a função que o Rakan e o Bardo vão estar fazendo aí dentro do jogo. As características que realmente definem essa classe é o controle de grupo excessivo e a habilidade de iniciar as lutas, de fazer aquela primeira entrada, de aplicar o controle de grupo muitas vezes em várias pessoas. Todos esses campeões possuem alguma habilidade que trava o inimigo no lugar e permitem que o seu time chegue atrás e consiga kills facilmente, sem dar chance aí para o inimigo estar fugindo. E esses campeões têm uma habilidade de gerar um snowball muito forte para sua equipe. De pegar essas lutas, essas abates no começo do jogo, transformar em itens e acelerar o jogo aí, aproveitando divisão, aproveitando essa vantagem inicial para gerar mais lutas bem executadas. E todo mundo sabe que uma luta ali bem executada depois dos 20 minutos de partida permite que seu time leve muitas torres, abata Baron, ou até mesmo DGG, depois de você dar um ace ali, uma luta bem executada depois de 20 minutos de jogo. Então, realmente é uma classe que tem muito potencial de carregar. Eu acho que é a classe mais protagonista dos suportes. E você ser o iniciador também significa que você é aquele cara que está sempre pensando em como que você traz essa luta, sabe? Como que você constrói essa luta que vai te permitir dar o GG, que vai te permitir realmente trazer muito, fazer muitos objetivos para a sua equipe. E para você iniciar essa luta, você precisa realmente ter na sua cabeça muito bem quem são os alvos mais frágeis. Quem são os alvos sem escape. Você ter muito claro na sua cabeça quais inimigos têm uma habilidade para se movimentar para longe de você, e quais inimigos são mais vulneráveis. Por exemplo, um Victor, uma Cassiopeia, não tem como fugir. Já um caçadinho, você vai ter que jogar diferente contra ele, você vai ter que lembrar que ele tem o R ali, pode estar sempre fugindo. E você tem que entender que, especialmente contra esses alvos imóveis, é importante entender que você é uma ameaça. Ele tem que te respeitar. E às vezes você tá lá de Nautilus, você tá lá até de Thresh, e você andar pra frente, você força uma movimentação dele pro outro lado. E você tem que aproveitar essa movimentação, porque às vezes esse zoning que a gente chama, você criar uma zona de perigo que o inimigo não pode passar, ele pode ser mais valioso do que esse controle de grupo em si. Porque, por exemplo, de Alistar, se você tá ali olhando feio para um Victor na sua frente, ele não consegue passar por você com medo de tomar o combo. Mas se você gasta o seu combo nele, ou se você gasta o seu combo errado em outra pessoa, o Victor pode passar por você livremente, pode te atropelar, porque ele sabe que você tá sem aquele seu controle de grupo. Então é importantíssimo você não só fazer boas iniciações, mas utilizar dessa ameaça para forçar a movimentação inimigo, seja durante lutas, até mesmo durante a lane phase, em certos momentos. Importante você ter isso na cabeça, e melhor ainda se você lembrar quando os inimigos estão sem flash, porque o flash, feitiço de invocador, é o maior inimigo dos campeões iniciadores. Porque você vai lá, consegue um flanco, consegue uma boa jogada, pô, o inimigo vai flashar pra fora, acabou a sua jogada. Então, como esse feitiço tem um tempo de recarga alto ali, pô, de 5 minutos, é importante você conseguir lembrar quais inimigos que não tem flash. Porque você pode tanto ameaçar eles com mais facilidade, quanto você pode também fazer jogadas em cima deles, aproveitar que esse feitiço de invocador está em cooldown. E quando você começa a pensar nisso, você vai criando esse hábito de pensar, você vai criando pensamentos com antecedência. Por exemplo, você já pensa, pô, o atirador inimigo acabou de flechar, então ele não vai ter flash para a próxima luta. Eu vou utilizar minha ult nele, eu vou acertar meu puxão do trash dele porque ele tá sem flash. E esses pensamentos vão se tornando hábitos que vão te trazer mais vitórias. É, de- Inclusive, dessa mesma forma, os suportes de nível alto, eles costumam anotar o tempo do flash do inimigo, eles usam pings para marcar. Toda vez que você vê ali o AD Carry inimigo, você vai ver um suporte challenge apertando tab e pingando no flash inimigo para ficar anotado no chat o timing, e aí ele soma esses 5 minutos e escreve no próprio chat.
por exemplo, ele vê o AD Carry inimigo flashando aos 10 minutos, ele escreve no chat 15 AD Flash. Então ele sabe que aos 15 minutos vai voltar o Flash do AD Carry. E que até lá ele tem uma janela de oportunidade gigantesca de criar mais iniciações nesse alvo vulnerável. E aí você pode usar o Ctrl A, Ctrl C para salvar essa mensagem e depois Ctrl V para enviar novamente no chat do LoL quantas vezes você quiser. E utilizando esse Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, você pode ir marcando flash em vários inimigos, até o momento onde você sabe exatamente quem são os alvos vulneráveis e quem são os alvos com flash. Mas isso, obviamente, lembrando que é uma técnica mais para aqueles caras que já estão um pouco mais avançados de suporte e que querem dar aquele porcentagem a mais de vitória para sua equipe. No geral, o importante mesmo é você lembrar que as grandes lutas do League of Legends acontecem em volta dos dragões do Barão. Então é importantíssimo que você fique atento ao momento que esses objetivos vão nascer e já começa ali a se preparar, por exemplo, pensar nesses objetivos 1 minuto antes. Pensar se você quer chegar pela frente, se você quer pegar um flanco, né, chegar pelo lado, por trás da equipe inimiga, e já ir colocando a sua visão, já ir tirando a visão inimiga, para eles terem medo de, por exemplo, entrar no rio, ou para, por exemplo, se eles forem entrar no rio, eles entrarem sem visão de você, e você conseguir aquela entrada de surpresa quando os inimigos já estão ali expostos, já estão entrando no rio para tentar contestar um dragão ou barão. Uma forma bem clássica de fazer isso é aquela situação no rio onde tem a bush do meio do rio e tem uma bush do lado. Então você guarda essa bush no meio do rio, coloca uma pink na bush do lado e fica ali sentado em cima da pink. E aí você tem que ser sangue frio. Por quê? Você deixa o time inimigo entrar, eles vão entrando, vão confiando, eles vão tentando ali pensando em roubar o dragão, pensando em roubar o barão. E aí, quando eles estão chegando pertinho do seu time, pô, você pega eles de surpresa, joga todo mundo pra cima e garante uma luta muito bem executada para sua equipe. Existem várias formas de fazer isso, mas a ideia geral é o que você tem que ter na cabeça como muito sólido. Agora, falando aí de algumas combinações, quais campeões você quer ver na sua equipe quando você está com um campeão iniciador? No geral, você gosta de campeões que conseguem seguir essa iniciação com muito dano de cara. E que conseguem realmente abater os campeões inimigos com facilidade. Então, por exemplo, atiradores como Kai'Sa, Draven, Samira, Tristana são alguns atiradores muito interessantes para você ter ao seu lado na bot lane, porque toda vez que você puxar alguém, que você enraizar alguém, eles vão conseguir descarregar o dano e abater essa pessoa. Além disso, alguns magos também são muito fortes com iniciadores, porque quando você faz iniciação em muitas pessoas, eles conseguem trazer aquele dano em área. Então, por exemplo, Orianna, uma Syndra, uma Vex, são campeões muito legais, inclusive a Vex por conseguir acompanhar a sua iniciação de longe. E esse tema de de acompanhar a iniciação de longe também aparece em outros campeões que são fortes com iniciadores, por exemplo, com a Camille, com o Galio, que são campeões interessantes para você ter na sua equipe, que você pode iniciar um pouco mais longe deles, que eles vão ter aquele alcance, seja a Camille com o E dela, que chega de muito longe, ou o Galio com o ult, que tem ali um alcance bem grande. Agora, falando um pouco da lane phase. A lane phase dos iniciadores, ela é muito ampla, tem alguns iniciadores melhores na lane phase como o Galio, como o Nautilus, e tem alguns iniciadores não tão bons que podem sofrer um pouco mais sendo punidos na lane phase, como Alistar. Mas independente disso, ao contrário dos encantadores que querem estar ali fazendo várias trocas curtas, trocando tapa um pouquinho, espera regenera, os iniciadores eles geralmente querem ir para abate, querem estar aí flechando em cima do inimigo, querem estar acertando a habilidade e ir pro tudo ou nada. Lutar até matar ou morrer. Então é sempre importante você estar se perguntando assim, se eu usar tudo que eu tenho para iniciar, e o atirador inimigo usar tudo que ele tem para fugir, ele vai morrer? Será que ele vai morrer se ele usar flash, se ele usar heal, se ele usar o E para longe? Cara, se a resposta for sim, se a resposta for não, se ele não for morrer, você tem que guardar essas suas habilidades-chave, o seu flash, o seu Q, para outro momento. E, no geral, você deve evitar iniciar quando a bot lane inimiga tiver muitos minions. Por quê? Esses minions vão te dar muito dano e você vai acabar perdendo a troca 2v2. Outra coisa que você deve sempre pensar é que para você garantir esse abate, você precisa de espaço. Espaço para bater, para dar aquele chase, né, para correr atrás da bot lane inimiga. Então, quando
o AD Carry inimigo, o atirador inimigo, tá próximo da torre dele, ele tá um pouco seguro. Porque ele caminha um pouquinho, ele já tá embaixo da torre. E você não quer lutar embaixo da torre dele no começo do jogo. Então, você tem que estar ciente de que quanto mais próximo ele tá da sua torre, mais exposto ele vai estar. E mais interessante é você encontrar essa iniciação, encontrar esse puxão, esse stun, da forma que for. Além disso, muito importante também que você tem que estar lembrando do seu caçador. Porque o iniciador, ele não gira tanto em volta do atirador. Ele pode jogar muito pro caçador, ele pode tentar ali, controlar o wave para acertar o engage forte quando o seu caçador estiver chegando pro bot. Entendeu? Ele pode aproveitar seu controle de grupo para ajudar o seu caçador a acertar as suas habilidades. Por exemplo, quando você tem uma Nidalee na jungle, quando você tem um Jarvan, um Lee Sin, você espera esse seu campeão estar próximo de você para aí você usar seu puxão do Nautilus e ele ter certeza de que ele vai acertar a habilidade importante, um Q da Nidalee, um Q do Lee Sin. E ainda nessa pegada de você lembrar que você não depende tanto do seu atirador, lembrar que você é um cara protagonista, tem que lembrar que, às vezes, por você ser um boneco ali de corpo a corpo, você pode ter uma matchup muito difícil. E aí o que me vem na cabeça muitas vezes é, por exemplo, alistar contra a Janna. A Janna cancela a sua iniciação facilmente. Ou um Thresh bom cancela a sua iniciação. Então, às vezes, você pode jogar mais pro mapa do que pro seu AD Carry. Tem que pensar isso durante o jogo. É legal você pensar já, por exemplo, na tela de carregamento. Pensa quais campeões que são vulneráveis, que não tem escape. Você pensa, por exemplo, se eu gankar mid ou top, eles têm como escapar de mim. Muitos top laners hoje em dia estão usando Ignite, então são mais vulneráveis ainda, não tem flash para fugir de você. Então, por exemplo, quando eu tô de Nautilus e eu entro num jogo onde o top laner inimigo é uma Camille de Ignite, cara, eu já penso, esse cara é muito fácil de ficar. Se eu ver que ele tá vacilando muito e que tá difícil de eu encontrar a oportunidade de bot, eu vou dar base e vou ir top e gankar ele uma vez ou outra. Eu vou tentar encontrar essa abertura. E é importante ter já essa mentalidade, ter essas coisas na cabeça, para quando aparecer a oportunidade no jogo, ficar mais óbvio para você esse gap aí que você pode dar, especialmente aí quando são matchups de snowball, matchups que realmente vão fazer um efeito de bola de neve do outro lado do mapa. E aí, uma coisa muito comum ainda nesse tema é que como geralmente os suportes iniciadores conseguem gankar o mid com facilidade e o mid é mais próximo do bot, por exemplo, você não perde tanto tempo voltando do mid pro bot quanto você perderia do top pro bot, é um tema muito comum de suportes iniciadores. Por exemplo, quando você mata a bot lane inimiga e você joga a sua wave embaixo da torre deles, essa wave vai demorar um pouquinho até ela voltar para sua torre. Então você tem um pouquinho de tempo para passar e ir reto lá no mid. E é uma coisa muito comum, vocês podem ver em jogos profissionais, em qualquer jogo do Challenger, ali próximo do nível 3, 4, quando o suporte sai da base, ele vai reto lá pro mid. Ele chega rapidinho no mid e das duas uma, ou ele tenta gankar realmente, consegue aquele abate e realmente garante uma vantagem ou pro jungler dele ou pro mid laner dele, ou às vezes você nem consegue um abate, mas só de você passar no mid, tirar um flash, colocar uma Pink Ward, uma sentinela de controle avançada na jungle inimiga, você já desenvolve ali um controle de mapa forte pro seu time, você já melhora a situação do seu mid laner para ele jogar com mais informação, e você já volta rapidinho pro bot antes da wave que tá acumulando ali pro inimigo chegar na sua torre. Então, é uma coisa que você tem que estar ligado, é uma coisa que você tem que buscar aprender e que a gente vai trabalhar mais. Eu vou trazer exemplos mais concretos, mas é legal eu trazer já essa noção de que você pode impactar outras lanes. Você não depende do seu atirador para conseguir vantagem, e que às vezes, onde você vai ter mais pressão de kill é no mid, é no top, são em outros lugares do mapa. Ainda falando sobre isso, de oportunidades, muitas vezes você vai se encontrar com um suporte de iniciação, mas você vai estar ali com um atirador tipo Aphelios, que precisa de alguma proteção extra contra um time muito agressivo. E nesses jogos, é interessante você se perguntar, cara, será que o meu time precisa mesmo de mais iniciação? Ou será que não faz sentido eu jogar um pouco mais próximo do meu atirador, como se eu fosse um guardião, como se eu não fosse o iniciador, e usando esse controle de grupo nos inimigos que estão vindo abater ele? Por quê?
Porque não adianta nada eu iniciar ali nos caras se o meu atirador tá exposto, vai morrer e não vai conseguir dar dano. Então é importante você pensar que vai ter jogos que você vai precisar jogar mais como guardião do que iniciador. Mesmo se você estiver de Rakan, mesmo se você estiver de Nautilus, às vezes você tá de Thresh, você tem que jogar mais pra lanterna. Então você tem que ter aí essa flexibilidade, tem que estar sempre pensando nessas oportunidades e, e realmente fazendo o que é melhor para sua equipe encontrar a vitória. O LoL não é um jogo óbvio e muitas vezes a sua capacidade de adaptação é o que vai ser a chave para você ganhar mais jogos, para você encontrar vitórias em jogos, inclusive cada vez mais difíceis aí conforme você for subindo os ranks. Cada partida é única e exige muita atenção para os detalhes. Agora, falando um pouco sobre as runas de suporte, suportes iniciadores eles geralmente usam post-shock, permite que eles absorvam muito dano ao fazer iniciação, tanto na fase de rotas quanto nas lutas em equipe. Inclusive, um ponto-chave é que quando o suporte não está com o post-shock ativo, fica muito fácil para a equipe inimiga matar ele quando ele faz iniciação, e até mesmo durante as lutas em equipe, ele vai ser facilmente eliminado, e não vai ser uma coisa muito legal para ele morrer, vai perder toda a ameaça que ele tinha ali durante o jogo. Então, quando você não tiver de post-shock para o suporte, cuidado redobrado aí para ver se suas iniciações não vão te levar para a morte. A segunda opção de runa mais popular, que muita gente me pergunta, inclusive até nas minhas strings, é a runa do gelinho, que é muito divertida, mas não é a melhor runa atualmente para a maior parte dos suportes. A gente vê ela estatisticamente não performa muito bem. Apesar disso, é legal falar quando eu acho interessante usar essa runa, que é especialmente quando você está contra atiradores como Jinx e Aphelios, que não tem nenhuma habilidade para fugir de você. Porque aí nesse caso, essa runa não só vai fazer o que a runa faz, mas ela vai tirar a habilidade deles de kaitar você, de bater em você enquanto eles correm, porque a velocidade dele vai estar muito reduzida. E essa runa também permite que você pegue aqui o Hex Flash, e esse Hex Flash é uma runa que você boa para pegar os inimigos de surpresa, para pular algumas paredes aí durante o jogo, fazer uma iniciação fora da visão do inimigo, mas não é uma runa que vai ser tão útil todos os jogos que você usar ela. Então vai um pouco da preferência pessoal, se você é um cara que gosta de usar Hex Flash, e se você acha que realmente ter essa oportunidade vai ser melhor do que você ter a resistência aí que o post-shock pode te dar. Agora, falando um pouco das runas secundárias que você vai pegar ali quando você tiver com um post-shock, você principalmente vai pegar Fonte de Vida, que é uma runa que quando você debilita, quando você trava o inimigo e o seu AD Carry bate nele, ele vai começar a regenerar. Então é uma runa que vai te ajudar ali no 2 contra 2 no começo do jogo. Você vai utilizar geralmente Ossos Revestidos, que é uma runa que é boa para você estar sempre engajando, para você sofrer ali, você ter uma redução de dano muito grande, muito rápida, e você sobreviver a essas lutas que vão até a morte, esse 100-0. Nessa linha aqui, tem a opção também dos Ventos Revigorantes, que é uma runa melhor quando você tá, por exemplo, contra dois inimigos de ataque à distância, que você vai ficar recuperando vida toda vez que você levar um ataque básico. Então, quando você tá ali, por exemplo, de alistar contra uma Sona, contra uma Janna, contra um Ezreal, essa runa pode ser um efeito bem importante para você ter mais tempo ali na lane. E aí, já utilizando essa runa, é legal ensinar um conceito para vocês de o que o suporte quer, entendeu? E de que existe uma dualidade entre os suportes que querem lutar até a morte, eles querem sempre estar com a vida cheia, porque eles querem aproveitar essa vida inteira para lutar até a morte. E os suportes que querem ficar recuperando vida, se curando, por exemplo, uma Sona, eles nunca querem estar com a vida cheia, porque se eles estão com a vida cheia, eles não estão aproveitando o kit dele de cura ou o kit deles de escudo. Então, existe essa dualidade de que um suporte é uma coisa e outro que é outra, e você ter isso claro na sua cabeça é muito bom. Até mesmo na hora de você escolher usar suas poções durante a lane, ou até mesmo de escolher suas lutas. Além disso, na terceira fileira, a gente tem aqui Inabalável, que é uma runa muito boa para contra-controle de grupo, especialmente quando você tá, por exemplo, ali contra uma Leona, contra um Thresh que vai te travar. Essa runa permite que você tanque as habilidades para o seu atirador, que é um conceito também muito importante para os suportes iniciadores. Você, às vezes, é bom
você ficar na frente do seu atirador, você tomar aquele puxão do Nautilus pelo seu atirador, você tomar o puxão do Thresh pelo seu atirador e depois virar na botlane inimiga, agora que você já absorveu o dano, absorveu aquela habilidade importante. E essa runa te permite fazer isso com mais facilidade. Além disso, vai de campeão para campeão, mas alguns campeões como a Rakan se beneficiam muito de escudo e gostam de usar a runa do Revitalizar, e até mesmo o crescimento excessivo, quando você está contra um time que não tem muito controle de grupo, pode ser uma opção interessante. Agora, falando um pouco da runa secundária de inspiração, o que você geralmente vê dentro dos jogos é essa entrega de biscoitos, que são 3 biscoitos que vão te dar mais regeneração de mana e vida durante a lane, vão te dar ali mais tempo na lane, para você ter mais chances de ir pra cima, e que é uma runa que você geralmente usa depois que você tenta uma iniciação na lane, acaba tomando dano, não deu muito certo, você utiliza essa runa para tentar ficar mais próximo da vida cheia novamente, e aí você tem mais oportunidade de ir pra cima, ameaçar o AD Carry inimigo, ameaçar o suporte inimigo. Aí, para essa última linha, a runa do Perspicácia Cósmica é uma runa muito utilizada, porque você consegue redução de tempo de recarga no seu flash. E como eu disse para vocês, o flash é uma ferramenta muito importante para os iniciadores. Os iniciadores estão sempre querendo flashar no inimigo, e se você tem essa redução de recarga, você consegue aplicar o conceito interessante de trocar flash com carries inimigos. Porque essa runa faz com que o seu flash volte 40 segundos antes do que ele voltaria normalmente. Então, se o atirador inimigo tá sem essa runa, e aí você flasha nele, e ele flasha para longe de você, da próxima vez que o seu flash ficar disponível, você vai ter 40 segundos disponíveis para você flashar no cara e ele estar sem flash. Então, assim, é um conceito que você pode ter no fundo da sua cabeça que te ajuda a encontrar essas oportunidades de engage, sabe? Você flasha isso pra frente do cara, ele flashou. E aí daqui a 1 minuto daqui a 30 segundos tem dragão, você sabe que nessa luta de dragão, o seu flash vai estar de volta, mas o flash dele não vai estar, entendeu? Daqui a 40 segundos não, mas daqui a alguns minutos, aí daqui a 4 minutos vai ter uma luta importante, o seu flash já vai ter voltado e o flash dele não. E aí você pode com toda a segurança ir pra cima, garantir um abate importante pra sua equipe e às vezes ganhar até uma luta inteira e ganhar o jogo pra sua equipe. Apesar de todo esse potencial, essa runa é a melhor para maior parte dos suportes, mas uma coisa que a gente tem visto se formar ali nos jogos profissionais também é uma utilização muito forte do tônico e distorção do tempo. Por quê? Porque essa runa faz com que as poções e os biscoitos que você utilizar, elas tenham um efeito instantâneo. Então você não precisa esperar aí 10 segundos para recuperar a vida. Você recupera metade da vida instantaneamente. Então você consegue, às vezes, utilizar até 2 poções durante a luta e você consegue pegar o inimigo de surpresa. Por exemplo, ele acha que ele vai te dar aquele último tapa que vai te matar. Pô, você utiliza uma poção e sai andando com vida. Porque além dessa vida instantânea, você recebe velocidade de movimento extra ali de 5%, que pode parecer pouco, mas te ajuda muito a correr atrás ou correr dos inimigos na lane phase. Então, essa runa é para quando você está realmente muito focado em ganhar a fase de rotas e não é tão interessante para o resto do jogo. Então vai aí de você, é uma escolha pessoal, e eu recomendo que você não utilize essa runa se você está abaixo do diamante, porque é uma coisa extra que você tem que ficar pensando. Muitas vezes você vai esquecer de usar a poção durante a troca e você vai acabar perdendo o benefício da perspicácia cósmica. Então, se você ainda está aprendendo, está ali, pô, naquele ouro, no platina, no prata, eu recomendo você utilizar a perspicácia cósmica. Você vai ter mais oportunidades de engage, vai ter que treinar mais os seus engages por ter mais oportunidades de flash durante o jogo. Então é isso. Eu acho que essas aqui são as runas principais. E agora, falando um pouco das runas de atributo, é uma coisa mais pessoal. O padrão que é utilizado é esse tempo de recarga, com armadura, com vida, mas você sempre pode estar alternando, a depender da lane. Se você está contra um suporte mago muito chato, você pode colocar resistência mágica. Se você está contra dois bonecos AP no bot, você não está contra um atirador, você está contra um Ziggs, contra um Veigar, você pode optar pela segunda de resistência mágica, ou até mesmo o contrário, se você está contra um suporte AD como Pyke, você pode pegar 2 de armadura também para te deixar mais parrudo, para te dar essa resistência extra. Mas não é tão relevante assim, é mais uma escolha pessoal que você pode estar variando aí de jogo a jogo. Agora, encerramos aqui o assunto das runas.
estejam sempre atentos, as runas estão sempre mudando, sempre surgem oportunidades novas. Você pode utilizar até de alguns sites para pesquisar aí quais runas estão mais populares do momento. Agora, falando um pouco dos itens, a itemização dos iniciadores, ela é um pouco padrão. Você tem muitas escolhas que dependem do jogo, mas o core ali principal é o mesmo. Você vai praticamente sempre iniciar ali com o guarda-ombros de aço ou com o escudo relicário, porque são itens ali que te dão uma regeneração de vida e também eles têm um aspecto importante que eles te permitem empurrar a rota muito cedo. Especialmente ali na segunda wave, na segunda leva de minions que chega, quando você abate 3 minions inimigos melee, os 3 guerreirinhos ali da frente, você pega nível 2. E você tem ali uma janela de oportunidade, se você pegar nível 2 antes do inimigo, de iniciar na botlane inimiga. Então, é muito interessante você guardar esses stacks aí do item para você abater esses minions da segunda leva de wave. Então a segunda wave você usa seus stacks, pega esses dois minions, pega nível 2 antes e já inicia na bot lane inimiga, muitas vezes tirando um flash ou até mesmo garantindo um abate. E aí, entre escolher AP ou AD, vai do campeão que você tá pegando. E para ser bem sincero com vocês, não faz tanta diferença assim. A maior parte dos suportes midis iniciadores aproveitam tanto do AD quanto do AP. E agora vamos falar sobre a priorização da bota. Por quê? Na sua primeira recall, primeira vez que você volta à base, você vai estar sempre tentando conseguir esses itens aqui. A bota nível 1, a sentinela de controle e o cristal de rubi. Por quê? O cristal de rubi vai te dar resistência, mas a sentinela de controle e a bota é o que vai te permitir fazer jogadas boas. Vai te permitir dar aquela passadinha no mid, que a gente conversou mais cedo, vai permitir você se aproximar mais rápido dos inimigos quando eles ainda estão sem bota. Então você tem que lembrar que o importante não é a velocidade, é a diferença de velocidade entre você e o inimigo. Porque quando você tá com bota e ele não tá, você chega muito rápido perto dele, você consegue muitas oportunidades de iniciação boas e isso faz toda a diferença. Além disso, sentinela de controle é muito boa para você realmente ter certeza que você está chegando sem o inimigo te ver, você controlar quanta informação o inimigo está tendo sobre o jogo. Então, esse conceito é importante e, no geral, depois ali da sua primeira base, você vai ter que escolher qual bota você quer fazer durante o jogo. E os suportes iniciadores eles podem fazer muitas botas diferentes. E eu vou falar um pouquinho mais cada uma delas, mas é sempre importante você tentar fazer sua bota cedo. Pode fazer depois do cubo de vida, mas você geralmente faz antes de fechar o seu primeiro item. E essas 5 escolhas de botas são as mais populares, e cada uma delas tem um efeito especial que você vai escolher para o que você mais precisa do jogo. A menos comum, eu diria, é realmente a bota da mobilidade, que é aquela bota que te dá velocidade de movimento fora de combate, mas te deixa um pouco mais lento durante o combate comparado com as outras botas. Você só vai fazer ela naquele jogo onde você realmente quiser muito impacto no mapa e oportunidades de gank. Quando você nem quer aparecer na botlane com seu atirador, às vezes ali você tá contra uma botlane difícil, você tá contra uma Janna que não vai te deixar criar muitas iniciações do bot, então você faz ali a bota mobilidade para gankar top, para ficar andando pelo mapa com seu jungler, colocando visão avançada e não tendo tanta troca ali, tantos engages curtos. A bota mobilidade também é muito interessante para você pegar flanco, você dá a volta na visão inimiga, você dá a volta no time inimigo e chegar, por exemplo, de alistar, flechando por trás deles, realmente destruindo o jogo. Os campeões que eu mais penso quando eu penso na bota da mobilidade são realmente Alistar, Thresh, esses campeões que querem, rodar o mapa muito rápido e fazer jogadas criativas. Agora, além disso, você tem sempre a opção de fazer essa bota da rapidez, que também é legal para alistar, mas ela é especialmente importante contra alguns inimigos que você quer desviar de alguma habilidade importante, como Rakan. Por exemplo, Rakan, quando você tem essa bota da rapidez, você consegue desviar do W dele com facilidade. Ou alguns campeões como Janna, que te dão ali slow, ou times inteiros que tem muito slow. Alguns campeões que vêm em mente é Victor, Janna, Varus. Então, quando o campeão tem muito slow que não vai te deixar fazer uma boa iniciação, essa bota se torna muito interessante. Especialmente times que você quer andar reto. Quando você quer andar reto no time inimigo, essa bota é excelente. Além disso, tem as outras 3 opções. A outra opção é a bota Ioniana da Lucidez,
que ela, assim como a runa lá da perspicácia cósmica, ela te dá redução de flash. Então, assim, campeões que dependem muito de flash, como Rakan, como Hell, como a própria Alistar, quando você vê que o jogo vai depender do seu flash, você pode fazer essa bota, que você vai ter muito mais flashes para utilizar durante o jogo, e você vai conseguir muito mais iniciações. Além disso, além dessas três botas que são mais situacionais, tem as duas botas que são boas em todos os jogos. Suas botas que vão te dar resistência ali. A primeira que vai te dar resistência de armadura, que é muito boa quando o time tem vários bonecos que vão te bater muito. Quando você está ali contra um Aphelios, contra uma Kindred, contra um Akshan, que vai realmente te dar muitos tapas e você tem que ser aquela linha de frente para sua equipe. E o Passo de Mercúrio, que é parecido com essa bota aqui, mas ele vai te dar um pouco de resistência mágica. Quando você está contra muito controle de grupo ou contra muito dano AP, essa bota é muito interessante. Quando você está contra uma Leona ou qualquer um desses campeões que realmente pode te parar. No geral, essas escolhas de botas são importantíssimas, mas é legal também você já ir pensando nela na tela de carregamento. Porque na tela de carregamento você já sabe se o time inimigo vai ter muito dano de físico, se o time inimigo vai ter muito dano mágico, se o time inimigo vai ter muita forma de fugir e você vai ter que ficar flechando, ou se você vai querer jogar para o mapa. Então, já recomendo você ir pensando um pouco na tela de carregamento, o que está mais interessante, que você vai querer fazer durante o jogo, para você gastar sua atenção durante o jogo em outras coisas. E aí, passando essa parte de bota, tem a escolha do seu mítico. E a escolha do mítico, você tem duas escolhas principais e duas escolhas situacionais. As escolhas principais são Medalhão Solar de Ferro e a Proteção Imutável, que são itens que te dão tudo o que você quer: vida, resistência mágica, armadura, aceleração de habilidade e uma ativa ali interessante. E falando, comparando essas ativas, são itens, como esses itens te dão o mesmo atributo, a escolha que você vai ter entre eles é mais pela ativa e pela passiva. E você vai ter que escolher se você vai querer ter um papel mais ofensivo ali, com a proteção imutável, que você vai garantir mais dano quando você imobilizar os campeões inimigos, e ela é muito interessante quando você quer acelerar o jogo, quando você começa na frente, quando está, por exemplo, com um Nautilus, com uma Leona que consegue aplicar esse controle de grupo em área, então você vai aumentar o dano da sua equipe em área. E você quer realmente acelerar o jogo, você quer realmente dar 100-0 em todos os alvos que você imobilizar. E em contrapartida, o Medalhão Solar de Ferro é o que eu acho que é melhor para todos os jogos, que vai ser sempre útil. Por quê? Porque ele vai deixar o seu time inteiro com mais armadura e resistência mágica e faz mais diferença ainda quando o seu time está cheio daqueles bonecos super vulneráveis. Quando o seu time não tem nenhuma linha de frente, você vai precisar ser aquele cara que segura o dano. Ou quando o time inimigo possui ults de dano de área importantes. Então esse item é especialmente interessante quando você está ali contra Karthus, quando você está ali contra um Fiddlesticks, que quer realmente ganhar essa luta em equipe. Esse item você vai com a sua equipe, você dá um escudo em área, você neutraliza esse avanço do time inimigo. Então é outra escolha que você vai estar aí fazendo jogo a jogo. Mas se você não quiser ser aquele cara que escolhe todo jogo, eu recomendo você comprar sempre o Solari e vai sempre aí buscando oportunidades de virar a luta para sua equipe. Agora, falando aí das opções secundárias, mais situacionais, que são o hino bélico de Shurelia e o Kimiotank Turbo, eles têm ali algumas peculiaridades de jogar com velocidade. E essa velocidade, ela é uma situação em que você acha que o reposicionamento da sua equipe é mais importante do que esse potencial ofensivo ou defensivo que o Solari e a proteção imutável vão dar para sua equipe. É muito situacional, é uma coisa que realmente você vai aprendendo quando você vai chegando ali no diamante, ali até no mestre, que é mais difícil de você aproveitar, de você usar. Eu recomendo você ficar longe desses itens e em especial o Kimi Tank Turbo, é um item mais divertido que você pode usar para brincar com seus amigos, mas que não tá tão forte nesse momento para os suportes, né? É uma escolha que tá mais forte para os top laners e tudo mais. Mas tem que estar sempre ligado, porque a Riot está constantemente mudando o jogo. Em qualquer patch pode vir um buff, pode todo mundo começar a fazer Kimi Tank e você começar a tentar
entender porque esse item é forte. Esse item em específico ele é muito forte quando você quer realmente fazer muitas iniciações para Hell. Às vezes até um Alistar que quer correr reto no time inimigo e você quer jogar, ter esse estilo de jogo bem correr reto com a sua equipe. Mas então agora que vocês já entenderam como funcionam esses itens, que você vai quase sempre fazer o Solari, quando você estiver muito na frente você pode fazer o Proteção Imutável, e quando você quiser brincar você faz o Shurelia ou o Kimi Tank Tour. Vou falar um pouco dos itens secundários aí, e como o mais óbvio e estatisticamente mais importante, a gente tem aqui a convergência de Zek e o Juramento Cavaleiro, que eu acho que são opções que são muito baratas, muito fáceis de você completar o quanto antes, e que você vai estar jogando ali escolhendo um parceiro. E no caso da convergência de Zek, esse comparsa que você vai escolher, ele vai dar mais dano aos alvos que você imobilizar. Então é excelente para você garantir abates, e enquanto o Juramento Cavaleiro é o item que vai te dar ali bastante vida pro começo do jogo, 400 de vida é muita coisa. E você vai escolher um parceiro que vai redirecionar o dano que esse parceiro toma para você. Então vai ajudar esse cara a não ser explodido, a quando ele estiver fora de posição, você vai tomar um pouco de dano por ele e vai aumentar bastante a sobrevivência dele. Ao mesmo tempo, parte do dano que ele der durante a luta, lembrando, como ele vai sobreviver mais, ele vai dar mais dano, parte desse dano que ele der vai transformar em vida para você. Então também vai aumentar a sua resistência. Então esse é o item mais defensivo, mas que pode te ajudar ali nessas lutas estendidas. E são itens excelentes para acelerar o jogo, para conseguir mais abates da sua equipe, especialmente quando você está jogando com o seu duo, aquele cara que você não vai desgrudar. São itens excelentes para você estar fazendo como segundo item. Lembrando, ou você escolhe um, ou você escolhe outro, no geral. Além disso, algumas escolhas situacionais são escolhas defensivas boas, especialmente conforme o jogo vai se estendendo e você vai tendo que fechar itens um pouco mais caros. A primeira delas que eu penso já é o corta-cura, que você pode fazer no começo do jogo, quando tiver ali contra campeões que curam muito, como Yasuo, Yone, Samira, contra campeões que fazem arco e escudo. Você já pode fazer um colete espinhoso que você vai conseguir muito valor dessa redução de cura. E posteriormente você vai fechar essa armadura de espinhos, que ela não só dá essa redução quando alguém te dá dano, mas ela causa feridas dolorosas de 60% quando você imobiliza o time inimigo. Então, por exemplo, de Nautilus, você entra no meio do time inimigo e aperta o E, você vai reduzir a cura do time inimigo inteiro muito facilmente, vai te dar uma ajuda muito grande durante as lutas. Além disso, você tem a opção do coração congelado, que te dá menos vida, mas que ela é muito boa quando você tem vários campeões de ataque no time inimigo, como Kindred, Vayne no top, Akshan. E você não só vai reduzir, você não vai reduzir necessariamente o dano, mas você vai reduzir muito o DPS deles durante as lutas. E, e isso vai realmente ajudar a sua equipe quando os dois times se enfrentarem 5 contra 5. Outra opção nessa mesma pegada é o pessoal de Randuin, que você vai reduzir bastante o dano que você toma quando você precisa ser essa linha de frente para o seu time. E em especial, a ativa dele é muito boa nas lutas. Você entra no carry inimigo, utiliza o seu item, você vai reduzir muito o dano por segundo que os carries inimigos têm a chance de dar aí. E lembrando, especialmente bom contra os campeões que fazem crítico. Então, por exemplo, Gangplank, quando o time inimigo tem várias pessoas fazendo builds de atiradores, quando ele estiver fechando o gume dele, você vai estar fechando seu personagem de Randuin e você não vai ser explodido no meio, no final do jogo. Outra opção forte é a Força da Natureza, que está extremamente forte desse patch. Por quê? Ela não só está te dando velocidade de movimento durante as lutas, como ela está te dando uma resistência muito forte contra dano mágico. E esse é especialmente bom contra vários campeões de dano mágico. Quando, por exemplo, além de um mago no mid, tem um mago na jungle e no top. Quando tem aquela Gwen no time inimigo, esse item é uma opção muito boa. E vai estar ali realmente te dando muita sobrevivência. Agora, essas duas opções aqui mais situacionais, até mesmo junto com a corrente de Anatema, que eu vou dar um pouco mais de atenção para falar, porque eu acho que elas não são tão compradas quanto deveriam. Anatema, por ser um item que dá muita resistência, muita vida, por um custo muito baixo. Por exemplo, se você for comparar, o Juramento Cavaleiro dá 400,
Convergente de Zack dá 250 e Anatema dá 650. Então é muita vida por um preço barato, muita aceleração de habilidade. E essa vida é especialmente útil contra times que têm magos, porque os magos dão um dano fixo. Então essa vida, estacar a vida contra magos no geral é muito bom. Inclusive tem uma piada de que Corrente de Anatema é o melhor item de resistência mágica do jogo. E existe inclusive um macete com Corrente de Anatema. Quando o time inimigo tem uma só ameaça de resistência mágica no jogo, o que você pode fazer? Você pode utilizar esse ativo do juramento de escolher o Nemesis como essa única ameaça de dano mágico do jogo, para você reduzir em até 30% o dano que esse campeão vai te dar. Então, por exemplo, se o time inimigo tem top AD, jungle AD, atirador e só um mid lane AP ali como um Victor, você, independente de stunar ou não Victor, você utiliza a corrente de anatema dele e aí você vai reduzir 30% de todo o dano mágico que você vai tomar no seu jogo. Isso é muito poderoso, porque você não precisa itemizar resistência mágica e você pode simplesmente usar essa corrente de anatema, ter muita vida, que já é bom contra o mago, ter essa redução de resistência mágica de 30% e no resto da sua build você colocar muita armadura. Você fazer ali as botas galvanizadas para reduzir o dano que você toma de ataques básicos, fazer ali talvez até uma conversível de Zek ou uma armadura de espinhos para armadura e ter essa anatema que vai ser o seu item de resistência mágica. Então esse é um macete muito legal, pouca gente faz. E além disso, outros itens legais de fazer são realmente o cronômetro, para você comprar tempo durante as lutas. Realmente você não vai estar buscando fechar o item com cronômetro, mas ali próximo dos 20 minutos, quando você não tiver conseguindo completar um item e você tiver espaço, você comprar um cronômetro para comprar tempo durante a luta, faz essa iniciação, usa o cronômetro para dar tempo dos seus carregadores chegarem com dano, ou até mesmo para você absorver, para você tancar uma ult inimiga importante, sei lá, uma ult do Veigar, não sei o que vai te dar mais sobrevivência na luta. É bem interessante esse cronômetro. Lembrou, comprou, usou, vendeu, continua sua build normalmente. E a Pedra Vigia Observadora, que é um item que se transforma quando você alcança o nível 13. Então, sempre que você chegar num jogo nível 13, você vai fazer esse item. Ele ocupa. Esse item permite você carregar mais sentinelas de controle, permite você ter mais sentinelas de controle ativas e sentinelas durante o mapa, vai te ajudar a controlar a visão, vai te dar muita vida, muita aceleração de habilidade, e é um item muito barato por tudo que ele oferece aí no final do jogo, quando você estiver nível 13, ali já se preparando para as últimas lutas do jogo. E por itemização é isso. Eu acho que você já tem depois dessa aula, você já tem, uma ideia muito boa de como jogar de iniciador. Já tem várias ideias que vocês podem aplicar, anotar. Vocês podem, inclusive, reassistir do vídeo, anotando, buscando aplicar um conceito de cada vez das suas partidas ranqueadas. Mas eu quero terminar essa aula de hoje falando de algumas ferramentas que você pode aplicar para todo jogo que te ajudam a construir essa boa iniciação. E a primeira parte, antes de você iniciar os inimigos, é você se perguntar se o seu time está perto o suficiente dessa iniciação para acompanhar o seu controle de grupo com o dano. Porque não adianta você ir lá jogar 5 pessoas para cima se não tiver ninguém perto do seu time ou se o seu time não tiver prestado atenção. Então, cara, você vai acabar morrendo, vai ser ruim, sua equipe vai ficar chateada com você. Cara, usa bastante ping, fala que você está indo para cima e utilize o seu controle de grupo só quando tiver campeões aliados próximos que vão estar seguindo com esse dano. Uma Syndra que vai estar dando QE em cima dos alvos imobilizados, uma Nidalee que vai acertar a lança, ou até mesmo um Malphite que vai, você jogou os caras pra cima, ele vai jogar pra cima de novo. Pensa se o seu time tá perto o suficiente para te acompanhar no dano. Além disso, outro segredo para uma boa iniciação é a surpresa. Que realmente, o elemento surpresa ajuda você a pegar os campeões fora de posição. Então você tá sempre tentando jogar ali na névoa, sempre tentando jogar fora da visão inimiga. Por quê? Quanto mais você subir de ranking, mais difícil vai ser você achar essa boa iniciação, porque o time inimigo já vai estar esperando você ir para cima. Então é imprescindível você ter certeza que você não está sendo visto, você tentar fugir ali do óbvio. Às vezes você andar reto na equipe inimiga não vai funcionar. Então, cara,
tenha um bom controle de visão, remova as sentinelas inimigas, utilize suas sentinelas de controle para ter certeza que você não está visto e que você pode, inclusive, chegar de ângulos inesperados, ser criativo na hora de fazer suas iniciações. E lembrando, quanto mais você limitar a informação do time inimigo sobre você e sobre seu posicionamento, mais difícil é para eles jogarem de forma segura. E mais fácil é para eles ficarem fora de posição e te darem ali uma oportunidade boa de engage. Além disso, um excelente controle de visão realmente permite você chegar por ângulos inesperados, flechar uma parede e encurralar o time inimigo às vezes ali no meio da selva, garantindo a luta para sua equipe. Além disso, esteja muito ciente do seu flash, porque o flash é a ferramenta mais simples de pegar as pessoas de surpresa. Às vezes você sair de dentro de uma parede que ninguém está esperando, vai ser uma chave para você pegar o cara despreparado, despercebido. E é isso. Você melhora ainda se você tiver claro na sua cabeça quem são os alvos inimigos sem flash, quem são os alvos mais vulneráveis, que você é certeza que eles não vão conseguir flechar para fora da sua iniciação. E é isso. Aproveitem essa aula, aproveitem esses conceitos para vocês aplicarem, ganhar essas partidas ranqueadas e fiquem ligados que agora eu vou trazer exemplos da minha partida ranqueada para vocês verem como que um iniciador tem o potencial realmente de carregar uma partida de equipe, até mesmo depois de uma fase de rotas que não foi tão boa para ele ou que ele acabou levando a pior.